Genética, professora Elânia. Daltonismo. O daltonismo é um distúrbio causado por mutações em genes situados na parte não homóloga do cromossomo X, determinando assim uma herança ligada ao sexo ou herança ligada ao cromossomo X. O indivíduo portador desse distúrbio pode apresentar uma alteração na sua percepção de algumas cores, principalmente nas cores verde e vermelho. A visão em cores é determinada pela presença de pigmento nas células da retina, denominadas de cone. A ausência de alguns cones pode afetar a percepção de outras cores ou de algumas cores. Assim, o gene defeituoso para o daltonismo encontra-se apenas no cromossomo X. Então, para um homem daltônico apresentar um gene defeituoso, só tende a aparecer no seu cromossomo X. No caso da mulher daltônica, devem estar presentes em ambos os seus cromossomos X. Se uma mulher tem apenas defeito no gene, ela é conhecida como uma transportadora. Todavia, ela não vai ser daltônica. Quando tiver um filho, ela vai dar um dos seus cromossomos X à criança. Se transmitir o cromossomo X com o gene defeituoso ao filho, ele será daltônico. Mas se ele receber o cromossomo Y, não. O teste de Shira é o mais conhecido utilizado. Utiliza-se cartões com pontos coloridos que têm no centro uma letra ou um número. Nesse teste, o número só é identificado por pessoas que não têm a doença. Hemofilia. As hemofilias são distúrbios hemorrágicos hereditários comuns causados por deficiência dos fatores de coagulação no gene 8 ou no gene 9. A extensão da deficiência do fator determina a probabilidade e a gravidade do sangramento. Sangramentos em tecidos profundos ou articulações normalmente se desenvolvem dentro de horas ou após algum trauma. A hemofilia ela consiste em um distúrbio hereditário que resulta de mutações, deleções ou inversões afetando o gene. Como esses fatores estão localizados no cromossomo X, a hemofilia afeta quase que exclusivamente homens. Assim, filhas de homens hemofílicos são portadoras obrigatórias, mas os filhos são normais. Cada filho de uma portadora tem 50% de probabilidade de ter hemofilia, e cada filha tem 50% de probabilidade de ser uma portadora. Pacientes com hemofilia, o sangramento pode ser imediato ou ocorrer lentamente, dependendo da extensão do trauma e o nível do fator que foi condicionado pelo gene. A dor acontece com frequência quando o sangramento começa e algumas vezes antes de desenvolver outros sinais. Na doença hemofilia leve, os níveis de fatores de 5 a 25% do normal, acontece sangramento excessivo, pode ocorrer após a cirurgia, inclusive na extração de um dente. Hipertricose auricular. A hipertricose auricular é uma doença restrita ao sexo, relacionada ao cromossomo Y, então é uma herança. E como ela é restrita ao sexo, quando está relacionada ao cromossomo Y, na sua porção homóloga ao cromossomo X. Ou seja, ela é restrita porque só ocorre em homens, pois as mulheres não possuem cromossomo Y. Os genes localizados apenas no cromossomo Y são chamados de genes holandrico, então do grego holos, todo, andros, masculino. A hipertricose é uma doença de origem genética em que os genes passam de pai e mãe para a criança. Ela se caracteriza com um crescimento exagerado de pelos e cabelos no corpo, independente da idade, raça e sexo. É uma condição rara e poucos casos foram relatados no mundo. Na grande maioria dos casos, a hipertricose é uma doença que surge associada a outra condição. Por isso, é preciso atenção para notar alguns sinais que podem indicar outras doenças, como distúrbios hormonais, infecções de pele, alergias, desnutrição, anorexia nervosa e outros. Doença hemolítica do recém-nascido, DHRN, ou também conhecida como doença eritroblastose fetal.
A eritoblastose fetal é uma patologia causada pela incompatibilidade entre o fator RH da mãe e o fator RH do feto. A eritoblastose acontece quando uma mulher tem o fator RH negativo, sensibilizada imunologicamente, seja por já sensibilização ou a presença de anticorpos irregulares no sangue. Ela ocorre de maneira natural, mas patológica. Esses anticorpos agem normalmente na defesa do organismo, quando em contato com o antígeno correspondente. Assim, durante o período gestacional, a mãe e o feto estão ligados entre si através da placenta. De forma acidental, pode ocorrer a passagem de sangue fetal para a circulação da mãe, que, já sensibilizada, produzirá anticorpos que agirão na circulação do feto, destruindo suas hemácias. O feto passa a produzir maior número de eristoblastos, hemácias nucleadas imaduras, lançadas à corrente sanguínea, para nutrir aquelas hemolizadas, aquelas quebradas e destruídas. Daí o nome eritroblastose fetal. As complicações podem ser maiores ou menores, dependendo da sensibilidade materna. Os primeiros filhos gerados podem ser pouco afetados, pois a mãe produz poucos anticorpos regulares, caso claro, se houver incompatibilidade. Mas em gestações seguintes, os danos são mais expressivos, principalmente na segunda gravidez. A eritroblastose pode causar a morte do bebê durante a gravidez ou após o parto. Em caso extremo em que não há morte da criança, poderão ocorrer lesões no sistema nervoso, acarretando uma paralisia, uma deficiência mental, uma surdez. A destruição das hemácias leva à anemia profunda e o recém-nascido adquire icterícia, pele amarelada, devido ao cúmulo de bilirrubina produzida no fígado, a partir da hemoglobina das hemácias destruída. Como resposta à anemia, são produzidas e lançadas no sangue hemácias imaturas, chamadas de eritoblasto. A doença chamada de eritoblasto fetal é pelo fato de haver eritoblasto em circulação ou doença hemolítica do recém-nascido. A mãe RH negativa, ela precisa receber uma dose de gamoglobulina anti-RH, que terá a função de extinguir as hemácias do feto que passarão para sua circulação, não tendo assim problema nas futuras gerações. Anemia falciforme. A anemia falciforme é uma desordem adquirida geneticamente, ela atinge diversos órgãos e deve-se a uma alteração nas propriedades dos glóbulos vermelhos, que contém uma hemoglobina mutante chamada hemoglobina S. A anemia falciforme ela é uma doença genética hereditária causada por anormalidade da hemoglobina dos glóbulos vermelhos do sangue, responsável pela retirada de oxigênio dos pulmões, transportando-o para os tecidos. Esses glóbulos vermelhos perdem a força discoide, enrijece e deforma-se, tomando o formato de uma foice, daí o nome falciforme. Os glóbulos deformados, alongados, nem sempre conseguem passar através de pequenos vasos, bloqueando e impedindo a circulação do sangue nas áreas ao redor. Como resultado, causa dano ao tecido e provoca muita dor. Na anemia falciforme, a hemoglobina produzida é anormal e ela é chamada de hemoglobina S. Quando uma pessoa recebe de um dos pais a hemoglobina A e de outro a hemoglobina S, ele é chamado de traço falcêmico, ou indivíduo que contém o traço da doença anemia falciforme, sendo representado por AS. O portador do traço falcêmico, ele não é doente, sendo, portanto, geralmente assintomático, e só é descoberto quando é realizado um estudo familiar. Quando uma pessoa recebe de ambos, pai e mãe, a hemoglobina S, ela nasce com anemia falciforme, cuja representação é SS. Então, os pais do paciente com anemia falciforme deverão ser portadores do traço ou da doença. O nanismo acondroplásico. Nanismo é um transtorno que se caracteriza por uma deficiência no crescimento, que resulta numa pessoa com baixa estatura, sendo comparado com a média da população. O nanismo ele pode afetar mulheres e homens indistintivamente,
da população de mesma idade e de sexo. A acondroplasia, que tem causa essencialmente genética, nesse caso, a transmissão ocorre por herança autossômica dominante. Para tanto, basta que um dos pais seja portador do gene defeituoso, para que em cada gestação suba para 50% a probabilidade de transmitir uma cópia desse gene para o descendente, que também manifestará o transtorno. Característica transmitida por herança autossômica dominante tende a aparecer em todas as gerações da mesma família, e tanto o pai como a mãe podem transmitir o gene afetado para os filhos de ambos sexos. Em grande parte dos casos, cerca de 80% em média, essa alteração genética ela ocorre de forma aleatória, por uma mutação nova e espontânea de algum gene, no momento da concepção e independente de haver outros casos na família. Nesses casos, pai e mãe têm altura normal, não são portadores do gene mutado e é pouco provável que tenham outro filho com o mesmo tipo de mutação.